Olá, muito boa noite, boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais uma live pelo Instagram e também hoje estou transmitindo aqui pelo Facebook. Vamos aguardando a galera chegar. Então, do Instagram, nós estamos aqui também fazendo essa live que são testes pelo Facebook. Então tem gente chegando aí. Toninho, boa noite. Vamos ver mais quem vai chegando aí para participar dessa live com a gente, tá? Lembrando, gente, que essa live é a live estudo do livro As 5 Feridas Emocionais da Lise Bourbeau, tá? Nós já estudamos aqui no Facebook na semana passada, na segunda-feira a gente também teve, falando sobre as feridas da humilhação e da traição. Então, olha só que interessante. Então, nós estamos aqui. Seja bem-vindo, Marília Beatriz, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda, Lázaro América, já aqui no Instagram com a gente. Hoje a gente atrasou uns minutinhos. Cláudia Cristino, boa noite, como é bom ter vocês aqui. A Rose está aqui acompanhando também no Facebook, que eu consegui. Rose, um abraço, Zafirete, né? Que legal, gente, que bom. Um beijo. Olha, gente, Lázaro, Marília Beatriz, Cláudia, Toninho, né? Lázaro América, Rose. Aproveitando vocês que estão aqui, um feliz dia, através de vocês eu deixo aí um abração, um feliz dia do amigo para todos vocês, que é excelente, né, poder estar aqui com vocês, ter amigo como vocês para acompanhar a gente, né? Então, como eu estava me apresentando, seja bem-vinda, Keila Machado. Eu sou Mirtes Miriam, eu sou pedagoga, Master Coach com formação internacional, sou palestrante, Reiki Master Advanced, sou especialista em coaching para mulheres e coach quântico e tô aqui, né, com vocês desde abril, fazendo lives aí para levar conhecimento, entretenimento. Seja bem-vindo, Davi, a Kátia Paiva, que bom ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Raquel, olha só, então já tem Ibiá aí, Serra da Canastra, que legal, Araxá, o pessoal curtindo a gente aí. Gente, olha, convida, porque hoje nós vamos falar da 5ª ferida emocional dentro do livro, da live estudo do livro As 5 Feridas Emocionais da Lise Bourbeau. Lembrando, gente, para quem não viu antes, né, quem não assistiu nenhuma live, a gente vai fazer um breve resumo aqui. A Lise Bourbeau, ela estudou essas feridas emocionais, gente, por mais de 20 anos. Ela escreveu mais de 20 livros, com mais de 4,5 milhões de livros vendidos, né? Então, assim, olha, é legal. E ela estudou 20 anos para escrever esse livro, hein? Então, é um livro maravilhoso para a gente entender um pouquinho das emoções. Lembre que aqui a gente vai falar de feridas, né? Vamos falar de dores, mas nós vamos falar de uma forma bem tranquila, que é pra gente trabalhar, pra gente melhorar, pra gente dar um upgrade na nossa vida, né? Um level up. Então a gente precisa se conhecer pra melhorar, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Então nós vimos que a primeira ferida emocional que nós temos, e geralmente essas feridas elas vêm desde tratados que nós fizemos, né? Numa vida pregressa, anterior, né? E a gente escolhe a vida que a gente quer viver, as experiências, né? Mesmo que a gente esqueça e depois isso caia no inconsciente. Então, parte muito desse princípio. Então, e essas feridas, elas são muito percebidas desde o quê? Do nosso nascimento até os primeiros 7 anos, tá? A Lise sempre fala, e a Lise Bourbeau sempre deixa isso pra gente. Então, nesse início de vida que são criadas as feridas, né? E para a gente proteger das feridas, o que a gente faz? A gente coloca máscaras. Máscaras para quê? Para que a gente não sofra, porque uma ferida dói. E como eu sempre falo aqui,
feridas em diversas etapas. Se eu tenho uma ferida em carne viva, ela dói mais. Se eu tenho uma ferida já cicatrizando, ela dói menos. Se eu tenho só uma cicatriz, dói menos ainda. Então, as feridas elas vão de acordo com no nível que ela está pulsando em nós, tá? Quem de nós não tem uma cicatriz? Seja ela uma cicatriz que caiu quando pequeno. Então, as feridas são as mesmas coisas. E as máscaras é como se para esconder essa ferida eu colocasse uma luva. Vamos imaginar aqui na minha mão. Eu coloco a minha luva para me proteger, para não me machucar. Só que de repente essa luva acaba se tornando uma parte do meu corpo. Então eu acabo colocando essa máscara e aí eu me esqueço da dor, da ferida e não me trabalho. Então isso aqui é uma das coisas que a gente vai tratar nessa live, tá bom? Seja muito bem-vinda, Tia Lu. É muito bom ter você aqui comigo sempre nas lives, né? Quando a família da gente aparece, dá um entusiasmo a mais pra gente, né? Então é sinal que a gente tá trabalhando, tá bom? Ah, olha só, Mariana Paladino me parece que é do Rio, esqueci, desculpa. Se é Rio, São Paulo, tá fazendo desafio de autoestima level up, seja bem-vinda, Mariana, comigo aí lá no Telegram. Então, nós temos a primeira ferida, que é da rejeição. A ferida da rejeição, gente, também o nome já fala, é quando eu me sinto rejeitado, é quando eu não me sinto aceito, né? A máscara que eu ponho é do escapismo, eu me escapo das coisas. Ah, isso mesmo, de São Paulo, né, Mariana? Uma honra ter você aqui com a gente, tá? Feliz dia do amigo aí para todo mundo de São Paulo. Então, olha só, quem tem a rejeição usa a máscara do escapismo, ela tá sempre correndo, fugindo, e o seu maior medo é o pânico. Então ela morre de medo da ferida doer tanto que ela entra em pânico, entra em transe. A outra ferida é a ferida do abandono, quando eu me sinto abandonada, trocada, né, deixada. Aí a máscara que eu coloco é de dependência, eu me torno uma pessoa dependente. E o meu maior medo é a solidão. Quem conhece pessoas dependentes sabe que elas sempre estão dependendo de alguém ou de algo, né? Então é uma ferida que está ligada ao abandono. E depois nós temos a ferida da humilhação, a terceira ferida, que a sua máscara é o masoquismo. Eu sofro para poder mostrar que eu sou capaz, né? Para eu não me sentir humilhada, eu me torno necessário. Olha, agora a Kátia, temos Catalão, Goiás aqui também. Seja bem-vinda, Kátia. Então, qual que é o medo do masoquista? É ter liberdade, de não ter ninguém por quem sofrer. E depois tem a ferida da traição, que é a quarta ferida emocional, que a sua máscara é o controle, tá? É aquela pessoa controladora, geralmente porque tem medo de quê? De ser traída, né? E qual que é o maior medo de quem sofre da ferida da traição? O maior medo dela é dissociar, ou seja, de separar, é de ter que continuar sozinha, porque acha que precisa do outro para viver. E hoje nós vamos para quê? Para a ferida da injustiça, né? Que a máscara é a rigidez. Então a máscara da injustiça é a rigidez, aquela pessoa dura, aquela pessoa mais difícil, né? Mais fria, né? Às vezes até o corpo dela mostra isso, né? Então, e o maior medo do rígido é encontrar muita frieza no caminho. Por quê? Porque como ele é uma pessoa rígida, as pessoas começam quando você encontra uma pessoa com muita rigidez, o que você faz? Você afasta dessa pessoa. Então essa pessoa tem medo também da frieza do outro. Ela parece fria, mas ela não é fria. Então lembrando que a ferida, hoje nós vamos falar então dessa ferida, que é a ferida da injustiça, tá? Então vamos, antes de começar, mesmo entrar na ferida da injustiça, eu tô olhando aqui, vamos ver o que significa injustiça. Seja bem-vinda, Balbina. Muito bom ter você aqui, essas pessoas que sempre acompanham a gente, sabe? Isso faz diferença, né? Vocês que estão sempre comigo aqui nas lives.
Então, gente, ó, se tiver alguém que está precisando falar sobre, aprender um pouquinho mais sobre injustiça, conhecer essa ferida, trabalhar esse autoconhecimento para melhorar isso nela, convida aí. Quem está no Instagram, vai aí no aviãozinho, chama. Quem está no Facebook, compartilha, porque muitas pessoas aqui com certeza vão, na hora que ouvirem falar mais sobre essa ferida, talvez vão se identificar ou vão conhecer pessoas as quais você vai identificar. Isso é muito bom, gente, a gente identificar as feridas no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pares. Para quê? Para que a gente lide melhor com essas pessoas. Para que nós entendamos melhor quais são os sentimentos que ela traz. Porque às vezes nós colocamos muito rótulo, às vezes nós colocamos muito julgamento. E aqui a gente sempre fala, não vamos julgar, aqui ninguém está para julgar. Nós estamos aqui para apoiar uns aos outros, para desenvolver e para crescer, tá bom? E é nesse sentido. Então vamos ver o que significa injustiça. Injustiça é apreciação, reconhecimento a respeito dos méritos de cada pessoa. Está ligado a isso. E significa o quê? Retidão, equidade, imparcialidade, integridade. Por exemplo, vocês conhecem aí alguém que vocês falam, se vocês percebem assim, que gosta de ser muito justo nas coisas? Por exemplo, a Liliane lá de Uberlândia, seja bem-vinda, Liliane. Então, olha só para vocês verem, vocês já viram que tem gente que fala assim, vamos pensar numa família. Tem gente que antes de morrer já separou os bens todos, esse vai ficar com esse vai ficar com aquele e tal, porque não quer ser injusto com nenhum filho. Então a gente já percebe que são pessoas que têm aí a ferida da injustiça de alguma forma se demonstrando, porque querem muito ser justas. Então, se a gente sabe que é retidão, aí a gente lembra, eu não sei se tem aí, eu acho que não. Laurinha, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui também. Geralmente, aqui eu acho que não tem nenhuma advogada. A Maristela não tá por aí. A Mariana, eu não sei se é advogada, mas os advogados, por exemplo, que trabalham com a justiça, eles geralmente, em algum momento, sofreram a ferida da injustiça. Por quê? Porque eles gostam de trabalhar com isso, com a justiça, de saber o que é justo, de defender causas, pessoas, né? Ok, Laurinha, que legal, um beijão na Regiane, olha só, Palmas, Tocantins aqui, Caneurinha, sejam bem-vindos, né? É muito bom ter vocês, amigos, aqui nesse dia do amigo, e falando dessa ferida que pode ajudar a gente a nos conhecer muito, né? Então, geralmente quem trabalha com o direito, gente, realmente tem essa ferida da injustiça. E na realidade, a Alice Bourbon fala que nós podemos ter uma ou mais das feridas, né, emocionais. Eu, por exemplo, me reconheci na ferida da humilhação. Me vi lá, assim. Essa ferida talvez é a que esteja mais sangrando em mim. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou aceitar, vou trabalhar, vou me melhorar. Então, vamos ver aqui se alguém também vai se conectar com a ferida da injustiça. Então, vamos lá, né? A ferida da injustiça, como eu falei, ela vem de 4 a 6 anos, né? Ela tá muito ligada às pessoas que trabalham com direito, que gostam de defender, né? E o que acontece com o injusto? O injusto, ele sempre pensa que ele tem que entregar mais, ele é muito esforçado. Ele pensa que ele tem que fazer, e porque essa ferida está ligada em fazer, né? Ter e fazer, tá? Quem tem a ferida da injustiça, gente, ele não está preocupado com quem ele é. Ele geralmente acha que ele é valorizado pelo que ele tem ou porque ele faz. Então, geralmente é aquela pessoa assim, eu sou um advogado, eu sou um auxiliar administrativo, eu sou um jogador de tênis. Ele gosta de falar mais do que ele faz do que quem ele é. Ele está mais preocupado com isso. Porque, parecido com o escapista que tem a ferida da rejeição, ele foge da dor dele.
Por isso, o injusto, a máscara dele, gente, é da rigidez. Ele fica firme, ele fica duro, ele às vezes até se maltrata. Por quê? Para não demonstrar para o outro que é frágil, que precisa de cuidado, que precisa de carinho. Olha que gracinha, a Nilda e o Daula de Ibiá. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Uma honra ter vocês aqui. E geralmente, elas são pessoas, quem tem a ferida da injustiça, são pessoas que querem resolver tudo. Tudo é assim, deixa comigo que eu resolvo. Ele procura resolver tudo sozinho. Ele só vai procurar ajuda mesmo, gente. Quem sofre da ferida da injustiça, quando ele não tiver, ele já deve ter esgotado todas as chances dele de poder ter resolvido sozinho. Então, uma pessoa que tem essa ferida da injustiça, ele realmente se cobra muito. A autocobrança, quando vocês verem uma pessoa autocobradora, pode ter certeza que ali ele tem um pouquinho da ferida da injustiça. E lembre-se, a ferida ela vai aparecer mais se estiver sangrando. Vamos ver se o nível é baixo, médio ou alto, né? Vai depender de como essa ferida é. Então, a pessoa que tem a ferida da injustiça, vê se tem a ver com vocês, hein? Quer resolver tudo. Elas geralmente reclamam de falta de tempo, tá? Falta de tempo tá muito ligada com o controlador, né? O controlador, ele tem a ferida da traição, mas ele tá preocupado com o que é do outro, né? É por isso que ele não tem tempo, ele tá ocupado com uma outra coisa. Agora, da injustiça, ele não tem tempo, por quê? Porque ele tá sempre esforçando, fazendo mais pelo outro, mais do que deve. Quem tem a ferida da injustiça, ele acha que ele é salvador do mundo, que ele tem que dar conta de tudo. Mas por quê? Porque ele sente que a responsabilidade é dele. E quando ele se esforça muito e não é reconhecido, o que acontece? Ele fica bravo, tá? Ele fica chateado. Por quê? Porque ele não foi reconhecido da forma que ele gostaria de ser reconhecido. E quando ele é reconhecido, que ele sente que ele fez pouco, podia ter fazido mais, inconscientemente, gente, ele faz algo para ele perder, sabe? Para ele perder. Por exemplo, se tá ganhando um salário enorme, acha assim, não, o meu trabalho, eu não faço o que merece esse salário, por exemplo, de 5 mil reais. Eu não mereço, o que eu faço não vai. Então, o que ele começa? Começa a dar muito do salário dele, colocar para ver de doação e tal, e ele mesmo não aproveita do salário, porque ele não sente. Outra coisa que a pessoa que tem a ferida da injustiça tem, gente, que é muito interessante, se ele tem pouco, né, poucas coisas, ele sente inveja de quem tem muito. E se ele tem muita coisa, ele acha que as outras pessoas que têm menos têm inveja dele porque ele tem muito. Então ele começa a ter, de uma certa forma, uma neurose nesse sentido, porque ele está sempre colocando na balança, nem mais nem menos. Se ele tem mais, o outro está preocupado porque ele tem mais. Se ele tem menos, ele está preocupado porque o outro tem mais e ele tem menos. Então ele está sempre procurando lá na sintaxe da palavra a equidade, né? A retidão, o que é certo, o que é integral. Então, muito cuidado quando você vai olhar para essa ferida, porque uma das coisas que nós fazemos para curar a ferida, gente, é realmente buscar a cura, a aceitação. E quando eu aceito, fica muito melhor, muito mais fácil de eu tratar essas feridas, tá? Então, a primeira aceitação. Na hora que eu aceito, olha, eu tenho essa ferida, eu preciso trabalhar, eu começo a abrir um campo, né, mental, uma sinapse mental para o novo, para a cura, né, para os campos de cura chegarem. Que eu vou falar daqui a pouco sobre os campos e os processos de cura com vocês, tá bom? Então, geralmente, olha como é que é a linguagem de uma pessoa que tem a ferida da injustiça. Ele fala assim, não, sem problema, pode deixar. Ele adora falar sem problema.
Eu esqueci de trazer o seu lanche hoje. Não, sem problema. Ele tá sofrendo, mas ele prefere ser rígido, falar que ele não sofre, que tá tudo bem, para o quê? Para não olhar para essa dor, né? Então, ele vive falando assim, não tem problema não. Seja bem-vinda, Glauceli, ótimo ter você aqui, tá? Que show, gente, tá lindo isso aqui hoje. Então, uma outra coisa que quem tem a ferida da injustiça fala muito, duas palavrinhas, gente, a Lise fala isso no livro dela, é nunca e sempre. É aquela pessoa que chega assim, por exemplo, pro marido e fala assim, você nunca me deu flores. Gente, com certeza lá no namoro, em algum momento, numa brincadeira, num passeio, ganhou uma flor ali e te deu. Nunca e sempre são palavras assim, meio um pouco desafiantes de nunca terem acontecido ou de sempre ter acontecido. Então o injusto, ele sempre fala assim, eles nunca lembram de mim, eu nunca sou chamado para as festas, eu sempre sou o último a ser lembrado, né? Então quem tem a ferida da injustiça tem geralmente esse vocabulário. Alguém conhece alguém assim? Se conhecer, coloca aqui nos comentários para mim. Vamos ver se vocês já estão começando a reconhecer as feridas emocionais em vocês e nas pessoas, tá? Lembre-se, nós vamos reconhecer, nós não vamos julgar, tá? Vamos evitar o julgamento. Nós estamos aqui para ajudar os outros a se curarem. A gente se cura e com a nossa cura, a gente cura as outras pessoas ao nosso redor. Tá certo? Aí a Nilda disse que conhece. E realmente, então assim, tudo em quem tem a ferida da injustiça é intenso, sabe? É muito. Nossa, o meu fardo é difícil demais. A minha vida é complicada demais. Tudo pra mim não dá certo. Nunca dá certo pra mim. Então, geralmente é porque tem a ferida da injustiça, tá? E isso, gente, é inconsciente. Essa ferida a gente escolheu pra gente trabalhar. Então, é começar a olhar pra ela com carinho e começar a se curar, tá? Então, olha só, quem tem a ferida da injustiça, geralmente tem uma grande emoção a seu desfavor. Por quê? Porque geralmente ela é injusta com ela mesma. Porque ela acha que ela nunca é merecedora das coisas. Ela sempre ou tá passando ou tá faltando, tá? Então, assim, ó, Deus dá seu fardo do tamanho que você possa carregar. Né? Aí só por esses ditados a gente já começa a entender um pouquinho dessas feridas. E também acontece, gente, eu anotei aqui para lembrar, né? Geralmente, porque quem sofre a ferida da injustiça, ele precisa trabalhar essa ferida. Então, geralmente, o que ele atrai para ele? Gente que tem essa ferida ou que tem o contrário dessa ferida para confrontar com a sua realidade. Então, geralmente, quem sofre a ferida da injustiça é o que? Ele é sufocado. Ele vive sufocado, ele não tem tempo, ele é cheio de atividade, ele tem um monte de compromissos, ele tem que cumprir uma série de regras, metas e por aí vai. Aí sempre do lado dele costuma ter, sabe quem? Uma figura assim que vai trabalhar com os nervos do injustiçado, que vai cobrar dele assim, olhar para essa ferida e cuidar. Sabe qual que é a pessoa que vai fazer isso? O folgado. Quem conhece gente folgada aí? Coloca aí pra mim se você conhece alguém folgado. Então, olha só, a Lázara tá falando que tem problemas, mas minha vida não é difícil. Apenas, sempre mesmo, contudo, procuro resolver numa boa. Isso mesmo, isso que é certo. Então, para todo sufocado tem um folgado. Por que a gente atrai uma pessoa folgada? O injustiçado atrai para si uma pessoa folgada. Por quê? Porque o folgado quer mostrar para essa pessoa que ela não precisa usar a máscara da rigidez, que pode ser mais leve, que a vida a Keren tá falando aqui que tem alguns folgados na vida dela. E para quê? Pra gente ficar
com mais leveza, para a gente dar uma relaxada. Tá vendo que a máscara da injustiça é a rigidez? Então, justamente, eu preciso ficar mais relaxado. O folgado tá aí para ensinar pra gente que a gente precisa relaxar. Tanto que um dos caminhos de cura para quem tem a ferida da injustiça é relaxar, tá? Deixar um pouquinho a coisa fluir, não querer ser rígido, duro, né? E levar a vida com dureza, porque aí é autossofrimento, é autoflagelação, né? Aí pode ter aí junto com a ferida da injustiça, a ferida da traição, que é o masoquismo, que é a gente sofrer muito por causa dessas pessoas, né? Então, gente, lembrando que também o injustiçado, a Alice fala, que a religião geralmente impacta, influencia muito as pessoas que têm a ferida da injustiça. Por que que influencia muito? Porque elas sempre estão preocupadas com o bem ou com o mal, se está certo, se está errado, né? Então, isso são coisas muito importantes para quem sofre da ferida da injustiça. Então, se essas pessoas vão para a religião, a religião vai impactar muito elas. Vai fazer muita diferença na vida delas, ou vai inspirar, ou vai até deixar ela um pouco mais neurótica da sua injustiça. Porque ela vai querer ali sempre estar discutindo que aquilo é certo, aquilo é errado, se é bem, se é mal. E aí a religião ela pode ou ajudar muito nesse sentido, ou pode até mesmo atrapalhar, né? E o que outra coisa que a gente percebe? Quer ver? Todo mundo aqui já foi numa festinha, não já? Assim, num restaurante, num jantar, num almoço em família, alguma coisa assim, né? Mas fora, que tivesse que pagar. Você quer ver? Você vê a pessoa que tem a ferida da injustiça aparecer? Por exemplo, na hora que vem a conta, o controlador, que é aquele que tem a ferida da traição, que a gente viu em lives atrás, ele vai falar assim, pode mandar aqui que eu vou olhar, vou conferir, vou olhar, porque ele quer controlar tudo, né? Então, o controlador, ele vai fazer isso. Então, ele vai dividir lá 12 pessoas aqui da família. Então, da conta deu 1.200, 100 para cada. Ah, mas quem tem a ferida da injustiça vai aceitar isso? Nananina não. Sabe por quê? Porque quem tem a ferida da injustiça vai falar assim, não, mas aquele ali é criança, ele não comeu 100 reais. Não, aquele ali bebeu muito mais do que aquele. Como é que ele vai pagar o mesmo valor, sendo que esse aqui não bebe? Né? Então, assim, aí a gente começa a ver quem tem ali, qual a ferida que tá ali. Então, o da injustiça, ele vai sempre pesar e medir, tentar integralizar, tentar balancear, né? Por quê? Porque ele sofre da ferida da injustiça. Ele não vai, se ele achar que não é justo, ele não vai deixar ser feito daquele jeito, né? Então, a gente vai reconhecendo. Quando eu reconheço, eu posso apoiar mais o outro a melhorar. Falar assim, olha, relaxa. Às vezes você quer ser justo, mas a outra pessoa aceitou, então fica tranquilo. Não vamos entrar no mérito, não vamos discutir. E é isso, e vida que segue, né? Uma outra coisa, gente, olha só. A Alice traz também as doenças, né? Quais doenças que geralmente quem tem a ferida da injustiça atrai para si? Geralmente são as doenças ligadas, gente, à flexibilidade, tá? Então, tudo que é de tendão, que dá tensão. Então, assim, as dormências, tensões, estafa, tendinite, bursite, artrite, torcicolo, prisão de ventre, hemorroidas, varizes, nervosismo, insônia, geralmente são doenças de quem traz consigo a ferida da injustiça. Então, vamos olhar, vamos nos reconhecer e ajudar os outros a se reconhecerem e aceitar que você tem a sua ferida para desenvolver. Agora, nós vimos as doenças. Vamos ver agora um pouquinho das posturas daquelas pessoas que trazem em si a ferida da injustiça, porque até a postura já demonstra para a gente quem
quem está vindo, né? Eu tenho uma amiga, ela tinha um ditado muito interessante. Ela era cheia de ditados. Ela falava assim: pelo andar da carruagem a gente já sabe quem vem dentro. E realmente, hoje, trabalhando com pessoas, trabalhando com desenvolvimento humano, né, com propulsão de carreira, propulsão pessoal, tem pessoas que já chegam para a gente já consegue fazer uma leitura corporal. Aí, claro que a gente precisa aprofundar, né? Não é olhar e falar assim, é isso e pronto. Não, gente, precisa de muito estudo, de muito embasamento. Essas feridas aqui, tudo isso que eu tô passando para vocês é baseado num livro, baseado em estudo de 20 anos da Alice Bourbeau. Então, assim, não é coisa que é achismo, tá? É de muito estudo. Porque tem muita gente que depois fala assim, você tem ferida disso? Não. A pessoa traz, a gente já consegue perceber e ali com técnicas nós vamos desenvolvendo e vamos ajudando essa pessoa a sair desse estado e indo rumo a uma vida valiosa, a ficar livre daquilo que a ferida te atrapalha, não deixar que essa ferida sangre, né? Que deixar no mínimo uma cicatriz pra gente olhar e falar assim, olha, eu já tive, mas eu superei, tá certo? Então olha só a postura. Geralmente, as pessoas que têm a ferida da injustiça, elas cruzam muito o braço. Então, quando eu cruzo os braços, né? Olha só para vocês verem, eu já tô tampando 2 chakras, que são 2 centros de energia muito importantes para nossa energia física, que é o chakra cardíaco e o chakra gástrico. Então, eu já tô tampando 2 centros de energia, já tô ali me bloqueando. Então, ela gosta de ficar com os braços cruzados. Geralmente, ela se veste de preto, tá? E ela se veste de preto, gente, para se proteger, né? Eu tava lendo estudando sobre essa ferida, e lá no estudo que eu fiz, a pessoa fala que os índios pintam o corpo, dependendo dos rituais, muito de preto. Mas para quê? Para se proteger. E até para caça vão pintados de preto para se proteger. Então tem tudo a ver. O escapista também veste de preto, mas ele veste de preto para se esconder, para desaparecer, para ninguém ver ele ali, né? Que é o escapista, tem a ferida da rejeição. Então, ele acredita, todo injustiçado, ele acredita que ele é amado pelo que faz, não por quem ele é. Já viu aqueles homens que falam assim para a mulher, você casou comigo por causa do meu dinheiro, por causa do meu status, por causa da minha profissão? Com certeza tem a ferida da injustiça, porque está preocupada com o que ele tem, não com quem ele é. Então não consegue se perceber isso. Geralmente, uma pessoa que tem a ferida da injustiça, né? O Daú diz que gosta muito de roupa preta. Daú, e pelo que eu conheço de você, que eu não te conheço, né? Eu conheço você de energia, né? Tá sempre se escondendo. Deve ser um escapista, tá? Ou se não, tem jeito de ser escapista. Então, a foto do Daú. O Daú me acompanha não sei quanto tempo e é bem sumidinho, tá? Fica escapando da gente. Fica a dica aí, viu? A chamada, Daú. Então, olha só, acredita então, né, que ele é amado só porque ele faz, não porque ele é. Geralmente tem o ombro na mesma altura do quadril, tá? Então ele tem um corpo assim, como é que eu falo? Compensado, não tem muita diferença do corpo. Geralmente não é gordo, tá? Não é uma pessoa gorda, não é uma pessoa musculosa, é uma pessoa comum, tá? Geralmente os maxilares são apertados. Você já viu? Eu, por exemplo, tenho um sorriso largo, eu falo, né? Tem gente que fala assim, então eu preciso falar para você que você precisa entender um pouquinho das feridas, da injustiça. As pessoas que prendem muito o maxilar, geralmente são pessoas que demonstram aí ter a ferida da injustiça, que tem o pescoço um pouquinho comprido, onde as veias aparecem. E isso são posturas, gente, de pessoas que têm a ferida da injustiça. Então a gente já olha e já sente um pouquinho ali que já traz aquele tipo de ferida, tá? E olha só que interessante. E geralmente, gente, a ferida da rejeição, ela cria e ela tem muita ligação com o nosso genitor do mesmo sexo, né? A ferida da injustiça também. Geralmente ela começa
com a minha, na minha relação com, por exemplo, se eu for mulher, se é o genitor do mesmo sexo, é com a minha mãe. Se a minha mãe é rígida, se a minha mãe é brava, né? Se a minha mãe é mais dura, se eu não sinto que eu tenho o amor da minha mãe, geralmente eu tenho tendência a desenvolver a ferida da injustiça, tá? Se for homem, é com o pai, tá? Se tem aquele pai duro, aquele pai rígido, que não abraça, que não pega, que é mais frio, que é mais distante, geralmente aí eu vou ter tendência realmente a mostrar a ferida da injustiça, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês, geralmente quem tem a ferida da injustiça fica ruborizado quando acontece alguma coisa, fica com vergonha. Sabe aquelas pessoas que têm vergonha, que se sentem mais envergonhados? Geralmente, quem tem a ferida da injustiça tem isso. Até porque, gente, quem tem a ferida da injustiça, quando pratica uma injustiça, qual que é a tendência dela? A tendência dela é ficar com vergonha. Quando é que é a vergonha, né? Então, e a vergonha dela se torna culpa. Como é que nós sabemos o que é vergonha e o que é culpa? Por exemplo, a Lizzie fala, né? Lá no livro dela, que uma pessoa, uma adolescente que estudava no colégio de freiras, fez xixi na roupa, na cama. Então, no outro dia, a freira, né, tentando ajudar, mas daquela forma mais rígida, aí dá pra gente enxergar mesmo a ferida, fez ela sair com o lençol molhado e falar que não é certo fazer xixi na cama, que ela tinha cometido um erro. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela fica ruborizada, ela fica com vergonha e aí essa ferida ela fica mais latente. Por quê? Porque a pessoa fica envergonhada diante de um monte de gente, né? Porque fez alguma coisa errada e aí não é só a vergonha traz a culpa. Por exemplo, a culpa, eu não devia ter feito xixi. É errado, não se faz xixi. Gente, quem de nós nunca fez xixi na roupa? Quando foi criança, quando estava na escola, nos primeiros anos. Mas aí se sente culpado porque estragou o colchão, porque fez isso. Então, assim, a vergonha começa a virar culpa e pode ficar muito pesado. Então, nós precisamos começar a viver uma vida leve. Então, gente, erramos. Aí é só não insistir no erro, pronto. Não vamos deixar uma vergonha virar uma culpa. E não vamos ficar também com rigidez, porque a vida é muito curta, né? O Mário Sérgio Cortella sempre fala, a vida é muito curta para ser pequena. Nós nascemos para mais, então nós temos que curtir, porque quem sofre da ferida da injustiça também, a Lizzie nos diz, gente, que não gosta de ganhar presente, não se sente merecedora, não gosta de elogio. Sabe por que não gosta de elogio? Porque acha assim, que se ganhou um presente ou se eu ganhei um elogio, gosta de equidade, sente o que? Eu tô devendo. Eu preciso dar um presente e eu preciso também elogiar essa outra pessoa. Então fica sempre com uma coisa de débito, crédito, sabe? De pôr na balança, pesar, medir. Então assim, e nós precisamos de leveza, tá? Por quê? Quando a gente é leve, quando a gente é uma pessoa mais aconchegante, mais energética, mais empática, a gente atrai pessoas assim. Então a gente não atrai tanta frieza. Nós estamos precisando de calor humano, gente, de muito calor, tá? Então é isso que eu desejo para vocês, mais calor. E se você sentiu, tá? Que essa ferida da injustiça faz parte de você, eu vou te dar 2 dicas de sucesso. Mas antes das dicas de sucesso, eu quero só falar uma coisinha aqui que eu tô esquecendo, que eu esqueci de falar sobre a alimentação das pessoas que têm a ferida da injustiça. Geralmente ela prefere os salgados do que o doce. Então ela não gosta muito, claro, ela pode comer, mas não é muito chegada em açúcar. Ela gosta mais de alimentos salgados. Ela gosta demais de alimentos crocantes. Então tudo que dá crocância, né? Ela gosta.
Ela tem muito cuidado com a alimentação, porque ela não gosta de engordar, porque ela é rígida, né? Uma pessoa de metas de... Então, assim, se ela sair fora do prumo, para ela é muito, né? Então, assim... E ela tem vergonha, por exemplo, se ela perde muito ou ganha muito peso. Então, ela tá sempre preocupada com a alimentação. Então, se você sentiu que você tem essa ferida aí, vai 2 dicas de sucesso para você. A primeira, aprenda a receber. Se dê presente, aceite, tá? Se você não ganha presentes ou se você precisa acostumar a ganhar presentes, presenteia você mesmo. Vai lá na floricultura, compra, sabe? Uma calancho e qualquer coisa que você gostar. Manda entregar na sua casa para você. Manda um bilhetinho carinhoso para você, sabe? E vai lá na sua casa e recebe. É um carinho de você para você mesma, tá? Se permita também, além de se presentear, sinta-se merecedora. Vá relaxar um pouco. Se permita fazer uma yoga, uma meditação. Se permita fazer uma massagem relaxante. Se permita fazer uma sauna, tomar um banho de cachoeira, sabe? Se permita um dia ficar sem arrumar a casa, tá? Seja leve, sabe? Dê leveza à sua vida e à vida das pessoas que estão com você. Porque todo mundo que está com você quer uma pessoa feliz, quer uma pessoa alegre, tá? E lembre-se que a felicidade, ela não é o tempo todo. A nossa vida é feita de momentos felizes. Então, vai ter altos e baixos, tem hora que a gente vai rir, tem hora que a gente vai chorar. E daí isso faz parte da vida. Não dá para ficar rindo o dia todo, mas dá para a gente buscar mais momentos felizes na nossa vida. E também entender um pouquinho das outras pessoas, para que elas sejam felizes com a gente, tá? Porque quando o outro é feliz com a gente, é muito bom. A Fundação Logosófica tem uma frase que eu amo, que ela fala assim, que a felicidade, ela só é felicidade se for compartilhada. Então vamos entender, vamos fazer as pessoas olharem para as suas sombras, para as suas dores, mas vamos ver o que tem de bom, né? O que a gente vai tirar de proveito disso tudo, né? Nossa, a live lá no Facebook caiu. Então, o que fica o convite para vocês, gente? Fica o convite para vocês se amarem mais, trabalharem em aceitação, olharem para suas sombras e saberem de uma coisa muito importante. A gente não tem só sombra, tá? Todos nós, com a ferida ou da rejeição, ou do abandono, ou da traição, ou da humilhação, ou da injustiça, nós temos coisas maravilhosas para entregar para o mundo, tá? Mas maravilhosas mesmo. E é disso que eu vou falar, porque o nosso tempo tá acabando aqui, né? É disso que eu vou falar na segunda-feira que vem. Nós vamos falar na segunda-feira que vem das máscaras, dos caminhos de cura para as feridas, para as máscaras, falar o que tem de bom em cada ferida. O que geralmente quem tem a ferida da injustiça tem de bom? Porque se eu trabalho o que eu tenho de bom, eu consigo suprimir aquilo que não é tão bom assim e viver uma vida mais equilibrada, uma vida mais valiosa, mais interessante, onde as pessoas querem fazer parte dessa vida. Então, na segunda-feira, eu vou estar aqui falando para vocês sobre os caminhos de cura para todas as feridas e falando do que de bom cada ferida traz para o indivíduo também, porque nós não somos apenas sombra, nós também nascemos para ser felizes, e vendo essa felicidade é quando eu consigo olhar para minha sombra, consigo olhar para minha luz e na minha luz refletir a minha sombra, mas saber que a minha vida caminha para a luz e não para a sombra. Então, é nessa caminhada que eu chamo vocês para na segunda-feira nós encerrarmos, tá? Essas lives de estudo do livro da Alice Bourbon, As 5 Feridas Emocionais, tá? Falando só dos caminhos de cura.
E como a gente precisa começar desde aqui, falar de caminhos de cura, gente, eu quero convidar vocês também para quarta-feira, às 20 horas, estarem aqui, porque eu vou trazer uma convidada lá da cidade de Uberaba, que é a Adri. A Adri vai falar sobre colorometria, como é que a gente usa as cores no nosso dia. Por quê? Porque agora que nós conhecemos as 5 feridas emocionais, nós precisamos começar a dar cor às nossas vidas, não é? Então a gente precisa colorir, acordar. Vamos separar as sílabas da palavra acordar. Então nós vamos de agir, de ação, cor, de colorido, dar. Então a gente vai entender um pouquinho de como as cores trabalham no nosso dia a dia, como é que a gente combina cores nas nossas roupas, né? Como é que a gente combina cores nas nossas vidas e como a gente realmente pode acordar para a vida através das cores. Então eu quero aqui agradecer a presença de todo mundo, tá? Que tá aqui comigo, sempre me acompanhando, me dando força para que eu siga a minha missão, meus grandes amigos virtuais, que assim, estão sempre no meu coração. Aí a Adri tá aí assistindo a live e a Adri vai estar com a gente aqui, gente, falando desse trabalho maravilhoso que ela faz. Uma mulher assim, gente, com pegada, sabe? Sabe aquelas mulheres com pegada? É a Adri, eu sinto muito isso nela, né? Uma mulher alta astral, que não deixa a peteca cair, tá sempre trabalhando, inovando e apoiando outras mulheres. Então, assim, gratidão pela vida de cada um que tá aqui. Tenha uma semana abençoada e produtiva. E eu quero fechar segunda-feira com chave de ouro, essas lives de estudo. E também quero, gente, quero muito, tá? Ó, a Adri tá falando que tá preparando um conteúdo incrível para nós aqui. Eu já tô ansiosa, Adri, que chegue quarta-feira logo, tá? Então, assim, um beijão no coração de vocês e que a semana de vocês seja, assim, de pura felicidade, alegria e glória, tá? Gratidão pela vida de cada um de vocês, muita luz, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Muita luz para vocês. Grande abraço, tá? Tudo de bom. Um prazer, uma honra ter vocês aqui.